Olá, pessoal. Mais uma vez, uma aula de atualidades para fechar a semana, né, pessoal? Toda semana a gente grava essa aula de atualidades, disponibiliza a todos os alunos, queridos alunos, né, do SESC Cidadania, terceiro ano colegial e o supermédio, ok? Pois então, pessoal, sempre a gente busca pensar, né? Pensar uma temática mundo e uma temática Brasil, né? Pois então, faremos o mesmo essa semana, tá? E compartilhando aqui a, a plataforma, os slides, né? O que temos, né? Pois então, pessoal, eu escolhi aqui como temática internacional, né? Mais uma vez o conflito árabe-israelense, né? É, de uma semana para cá, pois exatamente começou no dia 7 de maio, né? Sexta-feira passada, um conflito aberto, mais um ataque, né? Do Hamas a partir ali da faixa de Gaza, atacando cidades de Israel e também Israel atacando posições do Hamas na faixa de Gaza. Nós vamos explicar mais ou menos, tá? Apesar de que o conflito árabe-israelense, pessoal, precisa de muito tempo para explicar, né? Desde a Guerra da Independência de Israel de 1948, passando por 56, né? Passando pela a Guerra de Suez, passando depois pela Guerra dos Seis Dias de 67, 1967, depois passando em 1973 pela Guerra do Yom Kippur, os tratados dos anos 90, né? Tendo como diplomacia a, a presidência do Bill Clinton, né? Dos Estados Unidos, unindo, né, o Yasser Arafat para assinar, né, e com o Pérez. E de lá para cá, tratados foram feitos, mas no conflito sempre permanece. Vou explicar mais em cima do que ocorreu da semana passada, né, de sexta-feira, passada para cá, tá ok? Então, um estudo mais a fundo do conflito árabe-israelense nós vamos ver nas nossas aulas de História Geral, assim como também vocês veem lá na frente de Geografia, né? Se eu não me engano, o professor André Caiado. Pois então, eu vou trabalhar essa temática internacional, esse conflito que estoura novamente entre o Hamas e os militares de Israel, tá? Vou explicar. E a temática nacional não tem como, né, pessoal, não comentar mais um episódio, né, mais uma semana da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado para investigar, porque é uma comissão de natureza investigativa, né, para ver como foi o tratamento, né, do governo, principalmente o governo federal, no combate à pandemia, tá? Bom, então vamos ao primeiro tema. Vamos lá, Israel e Hamas, né? Os piores confrontos em anos, né? Bom, o que temos, pessoal? Eu vou até usar esse slide primeiro, tá? Vou inverter um pouco a sequência aqui. O que temos, né? Desde 1946, né? Aqui mostra como era a região da Palestina, né? Que era um país antes de 1948, né? Aqui em 46 era um país chamado Palestina. Você tinha uma densa população árabe, né? E você tinha áreas colonizadas por judeus, né? desde o, desde o período da Primeira Guerra Mundial, né, as autoridades árabes, né, um pouco que desatentas ou até oportunistas, foram permitindo, né, que a comunidade judaica comprasse terras nesse território da Palestina. Né?
mesmo porque os judeus, através do movimento sionista internacional, já tinham definido, né, definir como pátria, como país para eles, na construção, né, dessa intenção, seria a região da Terra Santa. Né? Bom, quando chega em 1948, nós vamos ter a chamada Guerra da Independência de Israel, né? Em meio ao contexto da Guerra Fria, né? Os judeus foram apoiados, sim, pelos Estados Unidos, muitos países europeus, né? A União Soviética, na época, já começou a fazer o antagonismo ali na região, apoiando as comunidades árabes, em si. Isso a gente vai ver em aula, porque depende mais de tempo. Né? Nós vamos ter, em 47, um outro conflito, né? Em 56, a Guerra de Suez, nós vamos ter em 67. 67 foi, nesse processo do conflito árabe-israelense, 67 foi muito marcante, pessoal. Por quê? Porque os árabes perderam em todos os lados, eles perderam essa guerra de 67, né? Israel ocupou a península do Sinai, que pertencia ao Egito, né? Também país da comunidade árabe, né? O que acontece? Vai ocupar também territórios da Cisjordânia, a faixa de Gaza, né? E Jerusalém, tá? E Jerusalém. Bom, aí você vai ter, né? Não vou entrar em detalhes, como eu falei, vai ser mais em aula, né? É muito complexo essa temática do conflito árabe-israelense. A partir de 2011, né? Dos acordos que foram feitos a partir de 2011, você passa a ter essa situação, né? O povo palestino não tem pátria, né? Tem uma organização política, né? Que é a Organização da Autoridade Palestina, reconhecida pela ONU, tal, tudo, né? Que é a organização que faz a interlocução com as autoridades do Estado de Israel, com a ONU, né? Bom, mas enfim, acontece que o que pega mais aqui no conflito é que você vai ter áreas da Cisjordânia que você tem uma densa população palestina e é controlado pela autoridade palestina, e a faixa de Gaza, né? Distante, né, da Cisjordânia, distante que eu falo assim, apartado, né? Não é território contíguo, né? Então, o que você tem? A faixa de Gaza, também de população palestina. O resto é o Estado judeu, tranquilo? Bom, o que acontece, pessoal? O que muito pega aqui é a cidade de Jerusalém. Aqui, ó, né? Mais ou menos aqui um mapa, né, da cidade de Jerusalém. O que acontece, pessoal? A banda oriental de Jerusalém, os palestinos não abrem mão, né, da parte velha de Jerusalém, tá? Por quê? Porque é a parte histórica, é a parte mais sagrada para eles, muçulmanos, né? Acontece que a banda oriental da cidade de Jerusalém, só lembrando, pessoal, cidade de Jerusalém, ela foi fundada pelo rei Davi lá na antiguidade, né? Foi a primeira capital de um estado judeu na antiguidade, né? Pois então, o que acontece? Essa banda oriental de Jerusalém, os palestinos não negociam. Por quê? Porque o que eles dizem? Que no futuro Estado palestino, a banda oriental de Jerusalém, onde estão seus lugares sagrados para o povo palestino, que a maioria são muçulmanos, né? Você tem lá a Mesquita de Omar, né? A Mesquita de Al-Aqsa, né? Você tem outros pontos, outros locais muito sagrados para o povo muçulmano. Por conta disso também, eles não abrem mão, eles não negociam. A banda oriental de Jerusalém seria a futura área da capital do futuro Estado palestino. Bom, só que Israel também não abre mão, né? Israel considera Jerusalém indivisível. Eles não aceitam, em momento nenhum, dividir Jerusalém com os palestinos, né?
Bom, e a coisa está passando décadas, passando décadas. Então, volta e meia você tem conflitos, né? Em Jerusalém, tá? Entre manifestantes palestinos e militares de Israel, eh, em momentos diferentes, de episódios diferentes aqui na mesma cidade. Né? O que aconteceu sexta-feira passada, né? Portanto, no dia 7 de maio, aqui, sexta-feira passada, foi que o que está acontecendo? As autoridades judias estão, como se fala, desalojando de alguns bairros famílias árabes, famílias palestinas, né? Eles estão despejando essas famílias. Então, a situação fica tensa toda vez que você vai tirar de bairros aqui na Jerusalém Oriental, famílias de palestinos, né? E as autoridades israelenses estão fazendo isso, né? E aí os manifestantes foram para a rua, né? Foram para a rua e o conflito se deu. O que acontece é que você tem na região duas organizações, né? Que usam, né, da violência, né, porque percebem que recebem a violência também do Estado de Israel. Tá? O que acontece, pessoal? Você tem no sul do Líbano, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Aqui você tem Israel, aqui mais para cima aqui você teria o Líbano, né? Deixa eu ver se eu melhoro o mapa aqui. Tá? Aqui, ó. O país que está logo acima aqui, ó, é o Líbano. Então você tem nessa parte sul do Líbano, tá? Um grupo chamado Hezbollah. O Hezbollah defende a causa palestina, né? E recebe apoio do arco xiita no Oriente Médio. Ou seja, recebe forte apoio, tá? E até dizem até armas, né? Do Irã, que é um estado xiita na região, tá? Da Síria, do governo do Bashar al-Assad, né? Da Síria, recebe também apoio, porque a Síria tem um governo, né? De viés xiita, aluíta, né? Bom, então, o Hezbollah ataca cidades de Israel, tá? Volta e meia, né? Eles atacam a partir do sul do Líbano, mas, por outro lado, também defendendo a causa palestina, você tem o Hamas, que controla aqui, ó, a faixa de Gaza. O Hamas já recebe, por ser sunita e não xiita, o Hamas recebe apoio de uma potência também ali no Oriente Médio. Né? Se o Hezbollah recebe apoio da potência chamada Irã, que representa a ala xiita, né, do islamismo, o Hamas recebe apoio, né, até financeiro, possivelmente, da Arábia Saudita, que é outra potência na região. Então, a situação é muito complexa, né? Já morreram, nesse confronto aí, já morreram mais de 100 pessoas, tanto do lado das cidades que estão sendo alvejadas com mísseis que partem da faixa de Gaza, né? Que são lançados pelo Hamas, e também o inverso, né? Ataques sobre a faixa de Gaza. Resultado, nós já temos mais de 100 mortos, contando pessoas de ambos os lados. Tá? O conflito, né, o mundo espera uma trégua para começar uma negociação, um acordo de paz. Né? É a primeira vez que isso ocorre? Não, gente, é sempre recorrente isso na região. Né? Inclusive, o Conselho de Segurança da ONU foi acionado para colocar em mesa, colocar em pauta, né, a tentativa de negociar mais uma vez uma trégua entre o Hamas e as autoridades israelenses. Tá? Bom, então esse é um breve comentário, né? Repito, a gente vai trabalhar o conflito árabe-israelense mais a fundo nas nossas aulas de Oriente Médio, tá? Assim como também os colegas da área de geografia, que trabalham, né, à frente da geopolítica na geografia. Bom, aí o que temos, pessoal? Nós temos aqui a CPI da Covid, né? Foi mais uma semana, né? Uma semana quente, né? No Senado. O que temos, né, pessoal?
Já foi para depoimento da CPI na semana anterior, né? Foi o ex-ministro Mandetta, o Taft, né? Foi também o Queiroga, o Marcelo Queiroga. Pois então, essa semana nós vamos ter, né, a, o depoimento, né, de três que foram alvos de perguntas dos senadores. Tá? O primeiro dia, que foi na terça-feira, nós tivemos o presidente da Anvisa, da Agência Nacional, né, que cuida aí dos medicamentos, tal, né? Bom, a Anvisa tem na sua presidência Antônio Barra Torres, tá ok? Esse rapaz distinto aí que está no slide, tá? Como é que ele se saiu, pessoal? Muito bem, né? Muito bem. Defendeu a Anvisa, a agência reguladora, defendeu o corpo de profissionais da Anvisa, que a gente sabe que é de altíssima qualidade, né? São todos funcionários públicos, mas passaram por concurso público, né? São funcionários de carreira, de competência inquestionável. Ele defendeu a Anvisa, né? Uh, e ele respondeu a todas as perguntas, né? De maneira que tanto a bancada governista, né, como a bancada de senadores de oposição ficaram um pouco a contento com as declarações do Torres. Agora, o governo, em alguns pontos da fala dele, né, pode não ter muito gostado, né? E aqui eu vou comentar rapidamente, né? Primeiro, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa, né, que se passou nessa semana. Tá. Primeira coisa, né? Ele foi perguntado, né, se ele comandando a Anvisa, né, sobre a questão da cloroquina, ou mesmo da hidroxicloroquina, né? Ele se posicionou contrário, né, de usar a cloroquina, tal, como tratamento, né, na cura, né, ao pessoal que está com Covid, né, ou mesmo na prevenção. Tá? Ele se posicionou contra, inclusive ele deixou bem claro, né, que numa reunião, né, que tinha como intuito, aqui que está um ponto grave, né, foi feita uma reunião onde ia se discutir a possibilidade de alterar a bula do remédio cloroquina, né, no sentido de direcionar, né, ele para o combate à Covid. Né? E ele disse que, inclusive, ele se retirou da reunião, ele foi deselegante, ele saiu um pouco da órbita, porque ele demonstrou não aceitar, né, o uso da cloroquina como forma de tratamento da Covid. Né? Um outro ponto também do depoimento dele, né, é que ele não concordou, né, com essa alteração da bula. Inclusive, uma das médicas, a CPI está discutindo se vai convocá-la, uma das médicas que estavam defendendo o uso da cloroquina, a alteração da bula, né? A comissão está ainda discutindo se chama ela, né, para um depoimento. Bom, outra coisa também, ele negou que o presidente da República estava interferindo nas decisões da agência reguladora. Ele disse que não, em momento nenhum, o presidente Jair Bolsonaro fez intervenções ou mesmo pressão em nada disso. Né? E ele também explicou por que a vacina russa Sputnik V, né, não foi ainda validada pela agência reguladora. Ele deixou bem claro, olha, a agência é uma agência séria e falta, sim, documentação da Rússia que a gente precisa para regulamentar e o país, se quiser, comprar. Né? Ficou muito claro, saiu muito bem, respondeu a todas essas perguntas com muita tranquilidade, transpareceu verdade as suas respostas. Bom, aí nós vamos ter no dia seguinte, aqui que está o problema, né? Na quarta-feira, né, nós vamos ter da comunicação do governo, né,
da Secretaria de Comunicação, da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a figura do Fábio Weingarten, né? Muito nervoso, assim, né? Tem um momento que ele ficou um pouco tenso, tal. Eu confesso que não assisti, né, o dia inteiro, né, do depoimento dele, peguei algumas partes, etc, né? Mas, assim, por que ele foi convocado, né? Tudo leva a crer que ele foi convocado mais por conta de que depois da sua demissão, depois que ele saiu do governo, né, o que acontece? Ele deu uma entrevista à revista Veja, e num certo momento da entrevista, ele disse que o Ministério da Saúde, né, teria sido incompetente de não ter comprado, né, a vacina da Pfizer, né? Então, ele acusou o Ministério da Saúde de incompetência, tá? Bom, e aí a CPI achou melhor chamá-lo, né? Ele que tinha sido demitido, né? E ele tinha um certo histórico, né? De não se dar muito bem, talvez. As informações que eu tive aqui é que, de certa forma, ele não estava indo muito bem, estava indo com atrito com setores do Ministério da Saúde, né? Bom, mas enfim. O que acontece, pessoal? Ele deixou muitas lacunas, né? Foi, opa, foi no depoimento dele que o relator Renan Calheiros, né, solicitou a prisão dele, né? Porém, o presidente da CPI, o Maraziz, disse que não era, não se fazia necessário naquele momento, né, de que a CPI iria mandar, né, o material todo, né, como é que se fala? O próprio depoimento dele ao Ministério Público Federal, e aí teria uma investigação, e se fosse o caso de prisão, isso seria uma coisa posterior, né? O presidente Omar Aziz chega a usar a expressão: não vou ser carcereiro aqui na CPI. Bom, esse foi o dia do Fábio Weingarten, né? Daqui a pouco eu vou usar mais tempo para falar de momentos que ele declarou no seu depoimento, né? Que está gerando agora, né, uma série de críticas ao governo, né? No sentido de, será que o governo de fato demorou para assinar com a Pfizer, para comprar vacina já lá em meados do ano passado, meados não, em agosto, setembro, né? Pois então. Bom, e o último dia do depoimento, né, que foi na quinta-feira, nós vamos ter, no dia de ontem, né? Nós vamos ter a presença de Carlos Murilo. Ele é quem, pessoal? Ele é o executivo da Pfizer, ele representa a Pfizer no Brasil e na América Latina, tá? Quer dizer, o homem forte da Pfizer, né, do grande laboratório, né, renomadérrimo, né, da Pfizer, para ele contar como é que foram as tratativas, né, no ano passado com o Ministério da Saúde, o governo federal, o Ministério da Saúde, né, o que impossibilitou, né, ao Brasil de comprar a vacina da Pfizer, que atualmente é uma das melhores, né? O que acontece, né? Nós vamos ter o depoimento dele, se saiu muito bem, transpareceu também falar a verdade, tá? Transpareceu, contribuiu, segundo os senadores, contribuiu muito para o avanço das investigações, né? Então, aí nós vamos ter o que eu queria comentar mais demoradamente, né? Segundo esse executivo da Pfizer, né, o Carlos Murilo, o que acontece? As primeiras conversas já vinham lá antes do meio do ano, né? Mas eu quero mais firmar aqui o mês de agosto, né? O Carlos Murilo fala que durante 3 dias, o dia 14, o dia 18 e o dia 26 de agosto, né, houve as tratativas, né, entre
ele, representante da Pfizer, né? E o governo, E nesses dias aí, nesses 3 dias de agosto, que acontece, né? O Carlos Murilo prometia, né? Veja só, em agosto, a Pfizer estava na segunda fase já de desenvolvimento da vacina, ainda não tinha vacina. Tá? Aqui, pessoal, é tudo mais ou menos uma carta de intenções que se assina. Né? Muitos países assinaram nesse momento. Né? Por quê? Porque é um laboratório renomado, já estava na segunda fase, a perspectiva de surgir vacina era evidente. Né? Então, muitos países, não foi o caso do Brasil, muitos países assinaram já antecipadamente, né, a compra dessa vacina, né, para sair na frente. Bom, o que acontece? Né? Carlos Murilo, então, disse que o Brasil, se tivesse fechado, né, a proposta seria o quê? Né? 4,5 milhões de vacina até o primeiro trimestre desse ano de 2021. Vou repetir. Ele vai dizer que se o Brasil tivesse assinado lá, né, os acordos lá com a Pfizer em agosto, nós teríamos até o final do primeiro trimestre agora de 2021 cerca de 4 milhões e 500 mil doses de vacina. Quer dizer, é um número bem representativo. Né? Seria como essa distribuição? 1,5 milhão em dezembro, né? Em dezembro, quer dizer, o Brasil começaria a vacinar já em dezembro, tá? Mais 3 milhões até o término do primeiro trimestre de 2021. Então, seria ao todo 4,5 milhões de doses. Tranquilo? Ele foi perguntado, inquirido, né? Não sei qual foi o senador que inquiriu, ele foi inquirido se o contrato que a Pfizer estava propondo tinha cláusulas leoninas, como o ministro Pazuello alegou, né? Que não assinaram com a Pfizer porque tinha cláusulas muito duras, né? Muito desproporcional, pendendo mais para o lado da Pfizer, não dando muita segurança ao governo brasileiro, né? São as chamadas cláusulas leoninas. Ele respondeu, né? Ele respondeu que o mesmo contrato que o Brasil rejeitou, né? 110 países assinaram. Né? Então, ficou-se aí, então, uma interrogação. Né? Se as cláusulas, de fato, nessas tratativas, né, eram, de fato, leoninas. Né? Bom, o que nós vamos ter? Aí, o que acontece? O mês inteiro de agosto, o governo não procurou a Pfizer, e a Pfizer também não procurou o governo. Quando foi no dia 12 de setembro, né, a Pfizer enviou, né, uma carta a autoridades brasileiras. Tá? Ele cita que a Pfizer mandou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, ao vice-presidente Mourão, se eu não me engano, o Braga Neto também recebeu, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e até mesmo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos recebeu também essa carta. Né? Essa carta, onde a Pfizer propunha fornecer ao Brasil, né, 70 milhões de doses. Né? Quer dizer, um número bem maior. Né? Aí que está. Perguntado qual foi a resposta dessas autoridades brasileiras, ele vai dizer que o Brasil, né, o governo brasileiro, nem disse que queria, né, e nem disse que recusava. Tá? Opa, gente, voltando aqui. O que acontece? Passou-se todo o mês de setembro, tá? Passou-se o mês de outubro. Quando foi no começo de novembro, tá? O que acontece, pessoal? O Fábio Weingarten, no seu depoimento no dia anterior, já tinha falado de que uma reunião onde ele participou
com o representante da Pfizer, né? Que aconteceu? Ah, o dono de uma rede de TV, a Rede TV, né? Que a esposa trabalha na Pfizer. O que acontece, né? Viu na figura de Fábio Weingarten um canal de interlocução, né? Um canal de diálogo com o governo federal. Né? Então, houve uma aproximação, tá, da Pfizer com esse funcionário da SECOM, né? Esse secretário da SECOM, o Fábio Weingarten, para fazer tratativas, ver possibilidades, né, de a Pfizer vender a vacina para o mercado brasileiro. Né? Essa reunião, ela aconteceu, tá? Parece no começo, se eu não me engano, no começo de dezembro, e nessa reunião estava presente, né, o Fábio Weingarten, o representante da Pfizer, Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais. Esse Felipe Martins é aquele do episódio lá no Senado, enquanto o presidente do Senado falava, ele foi flagrado, né, ele foi filmado fazendo um gesto, né, dos supremacistas brancos lá nos Estados Unidos, né? O Felipe Martins. Então, estava nessa reunião Felipe Martins, o Fábio Weingarten, o representante, né, da Pfizer e o filho do presidente, vereador lá no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Tá? Os senadores, né, ficaram, principalmente os senadores da oposição ao governo do presidente Bolsonaro, ficaram querendo saber por que o vereador lá no Rio de Janeiro, né, estava em Brasília para participar dessa reunião da Pfizer. Por que muitos estavam perguntando, pessoal? Porque no depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele tinha falado lá no dia dele que parecia que havia um comitê paralelo ao Ministério da Saúde, tá? Um grupo que estava tomando decisões, né, à margem do Ministério da Saúde. Né? Seria mais ou menos isso. Mas ele não deu certeza, né? O Mandetta não deu certeza. Então, levantou-se, então, essa hipótese, né? O que um funcionário da SECOM, juntamente com o filho do presidente Bolsonaro, e não o Ministério da Saúde, nem o ministro da Saúde participou dessa reunião, tá? O que esse grupo estava fazendo? Negociando vacina, né, com a Pfizer. Né? Então, os senadores ficaram intrigados. Né? Bom, aí o que temos, pessoal? O que acontece no final, segundo, né, o representante da Pfizer, o Carlos Murilo, ele fala que no final de novembro e também em dezembro, ele teve 2 encontros com o ministro, então, Eduardo Pazuello. E que o ministro Pazuello estava preocupado, né, com a questão da conservação dessas vacinas, porque a vacina da Pfizer ela exige uma temperatura 70% abaixo de zero. 70% não, desculpa, 70 graus abaixo de zero. Foi quando o Carlos Murilo disse que a Pfizer já tinha uma solução para isso, né? Uma espécie de embalagem, né? Enfim, mesmo assim, não houve o interesse em comprar a vacina. Bom, resultado, pessoal. O governo brasileiro só veio assinar com a Pfizer agora em março. Né? Foi assinado com a Pfizer o primeiro contrato, com 13,5 milhões de doses, né? E para o segundo trimestre, né? Isso para o segundo trimestre. E até o final do terceiro trimestre, né? Nós vamos ter a chegada de 86 milhões de doses da vacina. Tá? E no dia de hoje, né? Nesse momento que eu estou gravando, eu peguei aqui na internet, né, que o ministro Marcelo Queiroga exteriorizou de que o Ministério da Saúde assinou o tratado com a Pfizer, né, e
a chegada futura, né, de 100 milhões de doses da Pfizer. É tudo que o Brasil precisa, né? Vacina, né? Resolver esse problema, o país discutir outras temáticas, né, pessoal? E fazer a retomada do crescimento econômico, da geração de emprego, né? Pessoal, a aula termina por aqui, né? Essa aula ela tem como finalidade a informação, tá, pessoal? E essa aula eu vou pedir na tarefa dessa semana, tá? Com a matéria de História Geral, vai ter possivelmente uma questão ou duas questõezinhas sobre essa temática de atualidades. Eu agradeço a todos, um abração, bom final de semana.